Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja. A Hora da Coruja mais do que especial. Na verdade, esse é a última Hora da Coruja ao vivo desse ano. Não precisa chorar, começo do ano a gente está de volta. E a gente recebe aqui nos estúdios o Andrei Venturini, que vocês já conhecem, velho de casa, estava chorando para vir participar de novo do programa, né, Andrei? Pois é, estou revendo uns amigos aqui. Boa noite a todos. Boa noite ao Paulo, a Fran, ao Ricardo Mantovani que está aqui, nosso convidado. Que bom, faça a apresentação, por favor. Você que nos apresentou o Ricardo Mantovani, especialista em Pascal. O Ricardo é um especialista em Blaise Pascal e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a política em Pascal, né? Um tema interessante, com alguns fragmentos do Pascal sobre o tema. Então, hoje nós estamos todos ouvindo, todos dispostos a escutar e com muito empenho e carinho aí o Ricardo, que ele tem a nos dizer sobre o Pascal, né? Sabe o que é interessante? O Pascal é sempre um programa de sucesso do Hora da Coruja. É um tema que todo mundo adora. Né? Eu vi, tem um monte de visualizações. Você viu quantas visualizações, né? E o André é feio, você imagina, né? Então... Nossa, ficou com fãs. Tem alguma coisa a mais aí, então, né? Tem alguma coisa que realmente deve ser do Pascal, e ao vivo também, foi um programa muito participativo ao vivo. Né? Foi muito participativo, é um tema que as pessoas se interessam. Nós fizemos até um programa do Pascal e na outra semana fizemos um outro programa. Foi uma aula dupla, né, porque Paulo? as pessoas gostaram do tema da tragédia, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que é interessante, é o nosso último programa do ano, Andrei está aqui, a gente está só entre amigos. Vamos brindar. A Hora da Coruja. Muita saúde, as novidades. Sem dúvida. Vamos dar o nosso primeiro gole. O ano que vem nós vamos começar. Não, ano que vem nada, tem coisa esse ano ainda rolando. Uma delas que eu quero mostrar é o novo livro do Andrei. O Andrei vai Como que ele publicou um novo livro sem nos contar? A verdade é insuportável. Na verdade, ele contou e ele trouxe o livro pra gente. Não só. O Andrei trouxe esse livro aqui para distribuir para uma das pessoas que estiverem assistindo aqui o Hora da Coruja. Escreva pra gente hoje com perguntas, coloque o seu e-mail que a gente vai sortear esse livro aqui no final do programa. E eu achei interessante, Andrei. Na verdade, você vai fazer o lançamento dele dia 10 de dezembro agora. Isso, 10 de dezembro, na livraria Martins Fontes, pertinho do metrô Brigadeiro. Que horas? Né? Então, a partir das 18h30. Mas eu sei que o pessoal está saindo do trabalho, chega um pouquinho mais tarde, até as 10 horas eu estou lá. Então, aguardo todos os interessados. Nós vamos estar lá, vamos chamar o pessoal para estar lá. Fran, Ricardo Mantovani vai estar lá também. Hora da Coruja vai fazer cobertura, olha. E tem interessante que tem um capítulo aqui que é um manual para um hipócrita. E entre uma das coisas do manual, eu gostei desse aqui. Ponto número 9. Não seremos plenamente felizes. Há quem insista nessa história de felicidade. Quem não sabe que todos os homens buscam a felicidade, até aqueles que vão se enforcar? A busca é a certeza da falta. Muito bom. Adorei, viu, Andrei? Gostei. Merece começar o ano com um Hora da Coruja sobre o livro. Verdade, pois é. Vamos. Sem dúvida nenhuma, eu já fico feliz pelo convite. Na verdade, cabe 2 programas, né? Um sobre o insuportável e outro sobre a verdade. Sobre a verdade. Realmente. A verdade é insuportável é um terceiro programa. Sobre a relação. Bom, mas vamos conversar sobre Pascal. Então, por favor, eu quero que você fique à vontade aqui para conversar no programa. Maravilha. A gente já conversou bastante sobre tragédia em Pascal, tudo, mas não conheço tanto esse lado da política no Pascal. Algumas coisas, eu penso ali sobre o livre-arbítrio, alguma coisa assim, mas não sei. O que você diria pra gente? Então, bom, a política em Pascal é um tema que eu trabalhei no mestrado, agora eu estou me aprofundando mais no doutorado, né? O que a gente pode começar, o Andrei me ajude aqui, tentando fazer uma distinção da posição do Pascal com relação a outros filósofos políticos para entender mais. Por exemplo, você pode pensar... Pascal não é um filósofo que vai para o lado do justnaturalismo, por exemplo. Não é um filósofo que vai achar que a sociedade está baseada num direito natural, em leis naturais, como, por exemplo, o Hugo Grosser, né? Isso poderia ser o exemplo clássico da modernidade.
E também não é um contratualista, no sentido de que não vê ali no começo da sociedade, como Hobbes, o Locke, o Rousseau, que tem um contrato ali no início da convivência dos homens. Ele vai falar que é basicamente pela força, né? Sim, a A força, provavelmente tem um grupinho que se juntou aqui para, sei lá, para matar um leão. Um pessoal aqui do outro lado que se juntou para fazer alguma outra coisa e de repente um grupo nota que pode subjugar o outro. E os homens começam a viver em sociedade assim, na verdade, subjugando os seus semelhantes pela força mesmo. Você não tem nenhum idealismo assim com relação a... Eu já pensei, mas não no sentido de força física, né? Mas de força enquanto um grupo mesmo, um grupo mais forte consegue exercer poderes sobre os outros. Sim, eu acho que no limite força física, força No né? limite, força física mesmo. Porque tem até um fragmento do Pascal, o fragmento 60, né, que é sobre política, né, e ele diz, um clássico, né, da política pascaliana, e o Pascal diz, não sabendo o que é a justiça, fez-se da justiça força. Então, veja, a lei é uma maneira de organizar os homens. Enquanto os homens acreditam que aquela lei é a manifestação de justiça, ok. Mas, a partir do momento que a lei não funciona mais, é a força que coage as pessoas. Ou a prisão, ou mesmo a força bruta mesmo. A força bruta. Agora, sem querer ser sociólogo, né? O sociólogo tem essa mania de fazer relacionamentos entre filosofia e sociedade, né? Mas um pouco de pensamento social, quer dizer, o não contratualismo também vem um pouco do período, né? Quer dizer, como é que você pode ser contratualista numa sociedade... Mas o Hobbes né? E ele tá ali na época. Na mesma época. Na mesma época. Sim. Né? Mas o problema do Hobbes é que é aquele contrato de delegação, né? Terminado o contrato... Eu deleguei tudo que eu deleguei, né? E acabou. E acabou, né? Quando a gente pensa num contratualismo moderno, a gente pensa um pouco num contrato à la Kant, né? Um justnaturalismo contratualista à la Kant, né? Mas eu acho que no caso do Pascal, o que acaba diferenciando um pouco ele dos filósofos desse momento, pelo menos a minha visão, assim, é que ele é muito cético com relação à justiça. Assim. Você pega um Hobbes ou um Gross, eles são muito mais racionalistas. Então, assim, para o Pascal não daria para racionalizar as relações humanas, assim. Primeiro porque é totalmente inalcançável para o homem a verdade, a justiça. Por questões que a gente pode falar, por questões religiosas, por causa da queda, o homem não tem mais acesso nenhum à verdade, mas também por razões, por ser um herdeiro da tradição do Montaigne também, ele tem motivos filosóficos para defender que o homem é incapaz, inclusive o fragmento que o Andrei citou, acho que é o 60, né? É uma citação praticamente ao pé da letra, acho que da Apologia de Raymond Sebon, uma passagenzinha ali, que ele fala justiça aqui desse lado dos Pirineus e pro outro lado a mesma coisa é injustiça. É aquela ideia, é um relativismo que nos textos do Pascal se mostra uma flor da pele. Então, por exemplo, é aquela coisa de que o indivíduo vai para uma guerra no Afeganistão, ele mata 50 pessoas, ele volta para os Estados Unidos, é um herói. Então, é um herói. Claro. E quando ele mata 50 pessoas... como um serial killer. Ele torna-se um assassino. Sim, então, um assim, terrorista, um assassino. A frase de Pascal, que o Ricardo cita, né? Verdade além dos Pirineus, falsidade a quem? Que verdade é essa? Ou que justiça é essa? Que passando uma fronteira, eu consigo manejá-la. Porque então, se a gente entender enquanto uma justiça kantiana, se ele diz toda morte é condenável, né? Quer dizer, o ato de matar é um ato que deve ser julgado condenável, se você pensar geograficamente, em termos espaciais, o Pascal é bem do nosso tempo, né? Se você pensar em temporalidade, o Pascal não é do nosso tempo. Mas se você pensar em espacialidade, ele é do nosso tempo, né? Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem essa sensação de que se eu estiver aqui desse lado do rio e eu olho do outro lado do rio, eu estou vendo outra lei, né? Sim, né? Porque a Europa está vivendo isso, né? As pessoas na Hungria estão sendo marcadas, né? Elas estão sendo marcadas, você sabe bem dessa? Não. As pessoas não. Os refugiados são marcados na entrada da Hungria. Então é como se você tivesse assim, ó, você vai entrar,
Porém, como você veio do lado de lá do rio, você vai ser marcado, Mas porque pode ser Literalmente, né? como um boi? marcado como o nazismo marcou... Com tatuagem, com número, né? Se for na Hungria. Por quê? Porque se você veio do lado de lá. Entendi. E você vindo do lado de lá, você veio do lado de uma outra lei. Nesta lei aqui, a gente vai precisar marcar para saber por que você não está seguindo. Se você não está seguindo como um criminoso, se você não está seguindo como um refugiado. Nós vamos ter que diferenciar isso daí, né? É uma lei que se sobrepõe à lei, né? É. De alguma forma. Agora, o que você Aquela tal disse- história da menina que perguntou pra tia durante a Segunda Guerra Mundial, né? Quando é que ia valer de novo os mandamentos, né? Olha só. Agora, é interessante, Paulo, quando você diz que o Pascal é um pensador que cronologicamente está distante de nós, mas as suas ideias elas estão muito próximas. É interessante isso porque eu vejo isso claramente, de maneira especial, quando eu analiso a condição humana no Pascal. Como o Pascal pensa a condição humana. E aí, eu pensando isso, eu gostaria de pedir para que o Ricardo falasse um pouquinho dessa ideia de que eu vejo que uma política, né, um modelo político, uma forma de se pensar a política, diz muito de uma antropologia. Então veja, a antropologia russoniana é a antropologia do homem bom, do bom selvagem. Já a antropologia pascaliana é a antropologia do homem miserável, do homem concupiscente. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação entre a miserabilidade do indivíduo e uma política do Pascal, né, se você conseguir. Sim, não, eu acho assim, o que está por detrás, assim, se for pensar na questão antropológica, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, pelo menos, primeiro é a incapacidade do homem de conhecer a verdade, nesse sentido mais epistemológico, digamos assim. Por outro lado, você tem aquele fragmento clássico também que fala que o homem só se move ou pela concupiscência ou pela força, ou seja, só com o chicote, ou se ele quiser muito uma coisa, ou só com o chicote. A razão, além de não alcançar a verdade, a razão mesmo, vamos supor que a gente aqui chegasse a uma conclusão do que é certo e o que é errado. A hora que isso não fosse mais interessante para mim, provavelmente eu ia deixar de seguir. E esse é que é o grande problema, assim, né? Então, acho que tem se for pensar na antropologia, tem esses dois pontos. A justiça é inacessível e se ela fosse alcançável, o homem, a razão é como se fosse uma casquinha muito fina para o homem, né, para o homem pascaliano. O homem é praticamente totalmente passional, né? Então, talvez a gente devesse... uma coisa que... É gozado como a gente se forma em filosofia, né? Como isso determina tudo, né? Quer dizer, você não se forma em filosofia lendo Pascal, você se forma em filosofia lendo Descartes, né? Pois é, com certeza. Então, isso cria aquela sensação de que vale ser cético apenas 2 meditações. Só. Né? Se você for cético para além de 2 meditações, você é uma má pessoa. Né? Exato. E aí Você tem que fica chegar a complicado, alguma porque o conclusão, Pascal, né? assim, não tem um momento de você chegar e falar assim, ó, meu amigo, a razão é a coisa mais bem distribuída entre os homens. Né? O Pascal poderia dizer que seja, mas isso não adianta porra nenhuma. Que é justamente a perspectiva cartesiana, o bom senso, né, que Mas é isso- uma figura da razão é aquilo que é bem distribuído a todos. Isso faz uma carreira, né? Ah, sim. Isso faz Sim. uma maneira da gente pensar a filosofia no Ocidente, né? sim. Quem que fica, né? Quem que teria a coragem de falar assim, olha, eu vou começar a filosofia moderna dizendo para vocês que nós não vamos ler o Descartes, mas vamos ler o Pascal. Ler o Pascal. Quem que faria isso? E sabe, Paulo, é interessante que o Pascal, né, ele teve um período cartesiano muito forte. Né, ele teve um período cartesiano. Né? E o que é interessante é que o ceticismo de Michel de Montaigne e o ceticismo do Descartes estão no Pascal. E o que o Pascal faz? O Pascal, ele coloca uma filosofia contra a outra para mostrar justamente a impossibilidade da filosofia de conquistar um conhecimento universal. Sim. Ou seja, o que ele faz com a filosofia? Ele, de alguma forma, quebra a filosofia na sua raiz. Ou seja, a demanda da filosofia é a conquista do universal. Então, eu estou pensando num contexto cartesiano aqui. Né? A razão é capaz de fazer isso. O que o Pascal faz é colocar uma filosofia contra a outra e para dizer, olha, esse filósofo disse A e esse aqui disse não A. Então quem está certo? Fala assim, nós teremos que ter uma terceira filosofia.
E essa terceira filosofia, há uma quarta filosofia que contrapõe a ela. Então, o que o Pascal faz é uma espécie de filosofia do espelho. E, de alguma forma, ele deixa o leitor sem saber para onde vai. Ele diz, olha, o pirronismo venceu. Mas ele diz o seguinte, então o pirronismo venceu, eu sou cético. O Pascal vai dizer o seguinte, olha, não dá para ser cético até o fim. Você não acredita que o sujeito te belisca? Você não acredita que o indivíduo está aqui na tua frente? Você não acredita que você duvida? Ou seja, o próprio pirronismo tem os seus limites. Então, de alguma forma, eu penso que o Pascal ele está tentando colocar uma filosofia contra a outra. Ele faz isso na apologia, Ricardo. E na conversa com o Santo Saci. Com o Messias de Saci, é um texto que o Pascal escreve, que é um diálogo, né, e foi copiado. De alguma forma, o que o Pascal quer mostrar é que, olha, a razão ela vai até aqui, então abram os braços para o libertador. Sim. Ou seja, a resposta do que é o homem, do que é o bem, do que é a justiça, está na religião, então não na filosofia. Mas esse que é o que o Paulo falava, que assim, quando você lê Descartes, você acha que vai ter uma saída pela filosofia, pela né? Filosofia, pela razão, não necessariamente não religiosa, extremamente iluminista nesse sentido. Um Deus, a saída é por Deus, mas é um Deus dos filósofos. Se você cortar os textos religiosos do Pascal, vamos supor que você pudesse fazer isso, ou que você pudesse ler todas todo o remeter da religião como alguma coisa literária. Vamos supor que você pudesse fazer isso. Você igualaria o Pascal a um ironista, né? Mas, Paulo, um ironista pós-moderno. Mas né? Isso que você está falando, muitos fazem. Muitos franceses leem o Pascal e não leem o Descartes. Eu falo, quando eu estou pensando no francês, eu estou pensando assim, muitas vezes, quando eu estava fazendo meu doutorado, parava num bar, começava a conversar com alguém, e a pessoa, o que você faz aqui? Eu faço meu doutorado no Pascal, o sujeito, eu li o Pascal, porque o Pascal é um pensador da literatura. Então não viam o Pascal como um filósofo. Então há muitos franceses que não veem o Pascal como um filósofo, veem o Pascal como literatura. Então veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um literato, ele é um filósofo. Eu vejo o Pascal como um filósofo. No entanto, parece que o Pascal é um daqueles pensadores que você não consegue enquadrar. Isso é típico da grande filosofia. Por exemplo, dizer que o Platão é só um filósofo... Vamos lá. É tipo da grande filosofia. Não, a grande filosofia você não enquadra. Certo? Quer dizer, hoje a gente diz isso, né? Hoje a gente diz isso com tranquilidade, né? Nós vivemos num mundo onde infeliz do filósofo que for um especialista. Mas eu acho, André, que assim, o Pascal, de certo modo, também foi relegado assim para outros setores, praticamente no século XX, que retomaram ele como filósofo, porque não dá para utilizar ele para, por exemplo, eu escutei muito isso na faculdade. O Pascal é cético e o ceticismo serve ao conservadorismo. Então, para que eu vou ler Pascal se não serve para mudar o mundo? Isso é um eixo dentro da sociologia, dentro das ciências sociais, que durante muitos anos vingou através da leitura do Lukács. Sim. Né? Quer dizer, você... a impossibilidade, se você tiver uma filosofia que impossibilita a ação, ela na verdade é uma má filosofia. Exato, é o que acaba acontecendo. E o Pascal não impossibilita a ação, mas pelo menos faz com que a ação seja menos imediata, né? E a ação é em direção à religião, né? Acho bobeira pensar o Pascal de outro modo, assim. É um filósofo, mas a filosofia nele leva à religião. Leva à religião. Não, você querer pensar qualquer outra coisa a partir do Pascal é extrapolar e desrespeitar o que ele fez. É retirar o coração do Pascal. Né? O coração do Pascal, que é o filósofo do coração, nós poderíamos dizer, de fato. Exato. Agora eu acho que... Esse é um outro detalhe também, que precisa ser pensado, né? Um filósofo do coração significa... E o filósofo da razão, Descartes e Pascal, né? Sim, mas a gente tem que ver o seguinte, a razão continuou sendo um elemento do espírito e o coração passou a ser um elemento fisiológico. Sim. Né? Até então ele era um elemento do espírito também, o coração.
E a partir do século XVIII, XIX, ele é um elemento fisiológico, uma bomba, né? O que para o Pascal é o coração. No Descartes ele já é uma chaleira. Mas no Pascal é o órgão. No Pascal não. É o órgão sensor de Deus. E não só, né? Tem um rousseauísmo aí, né? Como se o Pascal estivesse lendo Rousseau, né? Coisa impossível, Agora, mas tem um rousseauísmo. Agora uma coisa que... Porque depois que o coração... Porque tem esse problema, né? Depois que certos órgãos são... por exemplo, nós, né? Que usamos para apagar, deletar, né? O que usamos já metáforas do computador para falar de nós mesmos, né? Quer dizer, uma coisa é você fazer com que os órgãos virem máquinas. Outra coisa é a hora que você já tem todas as suas metáforas como máquinas, né? Sim. Essa é uma transição forte e que faz com que esse tipo de autor fique sem linguagem para você conversar dele. Pois é. Né? Eu falar para você assim, olha como o meu exemplo onde quer chegar. Eu falo assim para você, o Pascal é um filósofo do coração. Aí a menina que está lá escutando a gente fala assim, nossa, ele é igual o Xalita, né? Ele é um pedagogo do amor, né? Entendeu? Mas obviamente não é nada mais disso. Né? Agora, Paulo, eu acho que uma pergunta que os pascalianos talvez deveriam fazer ao Paulo, que é alguém que grande expoente do pragmatismo aqui no Brasil, do que você conhece do Pascal, do que a gente já conversou do Pascal, pensando um pouco essa política do Pascal, que é uma política contextual, então ela dá certo naquele contexto, aquela lei ela tem validade, enquanto ela tem um certo funcionamento, esse funcionamento dá resultado, tá certo? O rei é rei na medida em que ele consegue administrar os desejos. Eu queria que você fizesse uma ponte com o pragmatismo, Paulo. Se isso seria possível, a gente começar a pensar um diálogo entre os pascalianos, né, e o pragmatismo, de alguma forma. Acho que a ironia é o ponto. Essa situação é uma situação irônica. Né? Situação irônica, quer dizer, eu admitir que estou vivendo uma situação irônica, né, que eu posso pular, eu posso convidar pensadores do lado do rio para vir aqui conversar comigo, e vou ter que admitir, né, que apesar das leis lá serem diferentes, né, eles podem vir aqui conversar de igual a igual para mim. Isso é uma situação irônica, porque eu perco qualquer pé de fundamento. Né? Eu não tenho nenhum fundamento absoluto. Não tenho, de maneira nenhuma. Né? Para conversar, não. Né? Isso é uma profunda ironia. Né? É a situação de ironia máxima que você pode ter. Né? Então, de alguma forma, também é uma possibilidade de diálogo, é isso que você está chamando a atenção. Porque quase toda a filosofia contemporânea é uma situação onde a ironia está posta. Né? Quem de nós hoje gostaria de trazer para sua casa para conversar uma pessoa que tivesse fundamentos? Abrir um vinho, né? Abrir um vinho para uma pessoa que falasse, olha, o proletariado vai vencer. Né? Quem de nós abriria um vinho? Você pode conviver com essa pessoa na rua, mas você não chama para conversar na sua casa um cara desse. Né? Eu não chamo. Não chama. E quando você chama um padre, você espera que ele fale em religiões históricas. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo irônico, onde a gente considera boas pessoas, aquelas pessoas de tolerância máxima para com a ideia dos outros. Né? Mas uma tolerância que é mais do que uma tolerância, é uma situação onde você simplesmente diz, eu também não tenho razão. A única razão que eu tenho é de que eu também não tenho razão. Você espera esse comportamento extremamente leve. E o Pascal tem tudo nisso, né? Apesar de... Não é interessante que um autor religioso do ponto de vista da segunda ordem, que é a ordem do Logos, né, do discurso racional, de fato a postura do Pascal é uma postura irônica nesse sentido. É claro que quando ele vai para a religião, aí ele já tem a postura dele, porque ele considera, como um católico que está vivendo o momento da Contra-Reforma, a ideia da tradição. Né? Aí o diálogo torna-se um diálogo de apologia. Aí tá. Né? Mas é uma apologia que também você pode hoje, olhando uma apologia, né? Eu estava lendo Pascal, ele fala como é que você... Assim, olha, eu acredito nos milagres de Jesus Cristo. Porque não dá, é muita coincidência combinar. Você com 12 caras, né, combinar que aquilo, depois combinar com os outros. Não, é muita teoria da conspiração para mim. Não vai dar. Então, mesmo na religião, mesmo na religião, tem o seu ar irônico, né? Tem o seu ar inteligente, né? Não, e ele mesmo chega a falar que as provas da religião cristã não são completamente probantes. Pois né?
Os passarinhos não provam Deus, né? Exato, que é Justamente. o que se usava, né? As provas da existência de Deus, algumas passam, a prova físico-teológica é isso, né? Você falava, mas como que o passarinho sabe que precisa montar um ninho? A ordem cósmica implica um ordenador e ou então você fazer com o Tomás de Aquino, você interpretar Deus como um artista, né? Pois Né? O argumento do design. Olha para a natureza, né? Que você Você vê a beleza, né? Você falou, o passarinho, ele tem o problema dele saber fazer o ninho, mas tem também o problema de que ele é belo, né? Quem poderia criar coisa tão bela, né? E outra coisa, Deus mesmo é um pintor, né? pensando o que o Paulo está dizendo aqui, essa perspectiva da ironia, Ricardo, é interessante pensar que o fragmento da aposta, por exemplo, é uma tentativa de mostrar, olha, a gente pode chegar até aqui, ó. Agora, o fragmento pragmatista mesmo do Pascal é o do eu, né? Da não existência do eu. Da não substancialidade. A não substancialidade do eu. Qualidade. Isso aí é ótimo, né? Aí é ótimo porque E sabe, Pascal, Paulo, essa questão no Pascal é o que coloca o Pascal na história da filosofia. Essa questão, Quesquelemois, do fragmento 688, que coloca o Pascal na história da filosofia. O mais interessante é que a perspectiva é nobre, é aristocrática, né? Porque é em favor dos títulos, e não contra, não é perspectiva burguesa contra os títulos. Ele descobre a inexistência do eu a favor dos títulos. Ele fala, se tirar os títulos, aí não fica nada. Então os títulos são bons. Ou seja, é por isso que tem que ficar de olho na frente do rei. Isso é super nosso. Isso é super nosso, porque é o seguinte, quando a pessoa chega pra você e fala assim, Paulo, a moda não é nada, a aparência não é nada. Eu falo, vai mal, a aparência é tudo, pascaliano é a única coisa que você tem, né? Então, e na justiça ele fala sobre isso, né? Que é quando os juízes eles têm que se vestir para entrar no fragmento tribunal. 44, que ele colocar as togas. Ele chama isso tudo, Fran, de aparato Augusto. O aparato Augusto que os homens têm que usar. Agora, sabe que numa conversa... Tem que ler o Pascal pros meninos que estão fazendo escola de direito, que quer tirar o terno e a gravata do fórum. A gente entender que se tirar o terno e a gravata do fórum, o fórum deixa de ser fórum. Verdade, deixa agora, de ser Paulo, você está falando nós estamos falando de política, né? E o Paulo fala também do direito. Tem um texto do Pascal, né? Isso é um espírito geométrico e logo depois a arte de persuadir. Então é interessante que o Pascal vai dizer o seguinte, olha, o entendimento e a vontade são as duas portas através das quais o conhecimento entra no ser humano. Ele diz o seguinte, olha, às vezes do entendimento não dá certo. Mas da vontade, sim. Então é por isso que a gente tem que persuadir. Então, nesse sentido, eu acho que o Pascal ele se aproxima muito da retórica dos sofistas. Para mostrar que, de alguma forma, o discurso ele pode vir emoldurado, que é bem pragmático isso, né, Paulo? Outro vínculo com o pragmatismo. Ele pode vir emoldurado de tal forma que pode convencer o outro. Agora, por esse lado da política, viu, Ricardo? Por esse lado da política, isso que o Fran falou é interessante a gente notar, que é a liturgia do cargo. Sim, ele fala dos médicos, é engraçado, a passagem dos médicos é incrível, né? Que ele fala, os médicos não têm ciência nenhuma, por isso que eles têm que se vestir diferente. Pois é. Ele tinha uma visão... o que é totalmente uma verdade escondida dos médicos, né? Por trás do jaleco não está a cura. Mas é que interessante o Pascal... Aliás, no nosso governo... A imaginação... Nosso governo acreditou nisso. Porque contratou os cubanos, que não tem nenhum saber, mas eles põem um jaleco e todo mundo vai curando. E olha só, a imaginação ela é tão forte que ela pode servir como placebo. É um placebo, lógico que é placebo. Justamente porque o indivíduo fica... Tira a pressão do indivíduo, o indivíduo fica tão tomado por aquilo que ele melhora. Sim, claro. Assim, mas não dá para curar câncer com isso. Então, assim, cubano tem... Não, Hoje, você não está assistindo aqueles programas da TV de madrugada. Você não assiste TV da madrugada, porque tem vários pastores que não leram Pascal, não leram nada e estão curando gente. Tem. Aliás, hoje uma boa notícia, hein? Uma boa notícia, em primeira mão. O Carter sarou do câncer. Sarou. Hoje ele deu uma declaração, curou do câncer. Milagre, o que foi? Não, é que, bom, quando o Chaves morreu, o Maduro falou que foi a CIA que inoculou o câncer. E agora o Chaves perdeu a eleição. O Maduro perdeu a eleição, os Carter sarou. Né? Então você vê como realmente esse negócio tá ligado, né? Olha só, tem uma coisa aí. Agora, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho
com um link que você fez uma vez com o Pascal, num dos nossos programas sobre Pascal, falando do Machado de Assis. Sim, essa história do eu. Justamente. Então é um link com a literatura. O espelho. O homem do espelho. O homem do espelho, né? O cara vai que é o militar, né? O militar no espelho, né? Ele fica uma semana num sítio solitário, nesse conto do Machado, né? Que chama O Espelho. E ele, para se reconhecer, precisa pôr a indumentária. Ele se põe, né? Senão, de repente, ele já não era mais ninguém, estava totalmente desolado. A hora que ele põe a indumentária, né? Ele recupera o eu. Né? Eu lembro de você falando disso, Paulo. E aí eu lembro que foi dentro de uma temática que vocês estavam conversando da autoestima, assim, do Big. Tá. E aí a gente, acho que o Andrei falava que tudo que a gente faz é para o outro observar. Sim. E o Paulo falou, não, mas ele foi para o espelho sozinho e pôs ali você tem quase que... você tem uma... eu li aquilo ali e ficava, quando eu estava estudando, eu era garoto, estava estudando, então eu li as pessoas falavam, Machado de Assis tem a ver com Schopenhauer, então eu procurava no Schopenhauer, essas coisas, nunca encontrava, encontrei no Pascal, né? Não, o Pascal dá o melhor exemplo, né? Mas quando eu vi a conversa de vocês, me veio na cabeça o seguinte, que assim, eu acho que a questão da autoestima, eu fiquei ainda com o Andrei naquela posição. Mas diga. Pelo seguinte, porque você falou sobre o Machado de Assis, que aquela pessoa estava com autoestima, mas ela não precisava do outro ali, de pôr a indumentária na frente do espelho, aquilo já era suficiente. Mas eu me pergunto se não tem um olhar do outro, a pessoa, na verdade, para um indivíduo considerar, por exemplo, o fato de estar vestido de soldado, algo que faz bem para a sua autoestima, de certo modo ele já tem um valor social, que é um olhar do outro. Claro, é aquela... Quem que faz essa brincadeira, né? Que é o garçom do café, é o Sartre, né? Não sei. É o Sartre que tem, né? Quem é o garçom? É aquele vestido de garçom. Né? Enquanto vestido de garçom, ele é garçom. Não adianta você procurar outra coisa nele, porque você vai encontrar o garçom enquanto ele estiver vestido de garçom. Entendi. Né? Então, tudo bem, ali ele é o militar, mas o que é aquele pano? Aquele pano é o pano de militar, alguém o ungiu socialmente como o pano de militar, né? Eu acho que isso é muito forte no Pascal. Que é o título. É o título. Mais uma o vez, pano é o pano do título, né? Esses dias eu estava pensando numa outra coisa que vocês se lembram bem, porque é um filme popular. Tem um filme do John Travolta junto com o Nicolas Cage, que eles trocam de rosto. Outra face? Eu não vi esse filme. Esse filme. É um filme de luta, de aventura, né? Mas é um filme produzido por um diretor que tem sacadas filosóficas interessantes. E eles trocam de rosto. E um é policial, o outro é um bandido e tal. E eles vão assumindo a personalidade do rosto. Porque as pessoas o tratam segundo o rosto. Ou seja, elas conferem títulos e funções do rosto. E aí eles começam a assumir aquela personalidade a ponto de eles começarem a entender os problemas do outro. E começarem a gostar das pessoas que eles não gostavam, né? Havendo toda uma transformação. É um filme muito legal sobre essa titulação social, né? Se te tira o título, eu quero ver o que te sobra, né? Você se vê do modo como os outros... É interessante o Pascal falar isso, porque ele fala isso 200 anos antes do Hume falar que não encontra nada no eu. Sim. De fato. Essa crítica que ele faz do eu, eu não vejo nada igual antes. Eu vejo que o Pascal, não só eu, mas, por exemplo, um intérprete que me é caro, que é o Vincent Carreau, ver o Pascal, o marco do Pascal na história da filosofia é justamente essa questão do eu. Porque, veja, nós estamos pensando uma filosofia cartesiana, o cartesianismo, pensando o homem como substância a partir do eu pensante, do je pense. Né? E o Pascal fazendo desse je, né, um predicado, chamando de moi e analisando. Ou seja, esse eu que pensa, o que é? Mas, veja, este eu que pensa, ele deve ser amado, e quando eu amo, o que eu amo? O que eu amo. Né? Quando eu amo alguém, o que eu amo. Então, veja, o Descartes, ele faz do eu um ser que deve ser conhecido. Eu sempre falo isso para as mulheres. O que eu amo em você? As tuas tetas. Ué, ela fala, não, você tem que gostar de mim. Mas aí... Peraí.
portanto, tem que gostar de você quando você operar do câncer das tetas. É isso, né? Entendeu? Ela quer encontrar um elemento que está além da aparência. Isso é uma loucura, né? Porque retirando os seios, o que sobra. O que sobraria da Dilma sem o título de presidenta? Ela seria o quê? Uma porteira? Porque hotel? presidenta é só ela, né? Porque é um erro de português esdrúxulo. Né? Tem que avisá-la. Porque agora... Todos os institutos federais, todas as universidades federais, ela é presidenta. Mas isso é um problema, porque... O indivíduo entra... não sei, mas ele entra num curso superior, ele entra na escola já com erro de português. Mas isso é um problema, por quê? Porque agora, a Algária Matos veio aqui e falou. A Algária veio e falou aqui no nosso programa. Falou assim, agora vai entrar um homem, vai ser o presidente. Presidente. Agora eu quero ver. Pois é. O primeiro presidente vai ser o Temer. Que vai ser caçado no dia seguinte. Artista, vai virar uma festa, né? Vai ser artista. Porque o PT agora, ele organiza até a gramática. A anta vai ser o anto. Pois é. Se é possível. Colocaram, né? O sensacionalista colocou algumas profissões para Dilma, né? Todas elas com o anta no final, né? Todas elas, que você não vai ser mais... Que era... tem todas, né? Não lembro chefes, agora. Todos os que terminam com ente vão ser transformados, né? Então ela pode assumir todos eles já transformados. Né? Mas isso é uma patrulha, uma vigilância ideológica que invade até a linguagem. Isso aí já o Brasil já está cheio, né? Isso aí é quando você está na degradação intelectual total já, e aí você já não tem mais. É a microcefalia sem o vírus do Zika. O Temer vai melhorar, Paulo, agora, então? O Temer vai ser um presidente que já vai tomar decisões fantásticas logo no início. A primeira decisão dele será trazer... bom, o Temer, o próprio nome já diz, né? Temer. Como é que colocaram? Não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Agora eu pergunto a Dilma, né? Ela, o PT, trazer o Temer, que qualquer um, eu fui do MDB, né? Na minha juventude eu era da juventude do MDB, que depois virou PMDB. Então o Temer é conhecidíssimo, né? Montoro, todos os caras do MDB sabiam que era o Temer um oportunista de primeira, né? Sempre foi, né? De repente virar o vice-presidente. Aí a pessoa confiar no Temer, quer dizer, tem a Santa Paz, tem que tomar um golpe. Vai ser seu patrão agora, hein? Vai tomar meu patrão, o nosso patrão agora. Nosso patrão continua sendo a Dilma. E os internautas, a nossa patrão, estão aí? Estamos todos juntos com a Dilma pela legalidade, que nem o Brizola falava, pela legalidade, para não tirar a Dilma. Né? A Dilma não sai! Nossa, pronto. É a legalidade. Nós, o PCdoB, tudo partido avançado. O Matheus Cortes pergunta se essa questão da indumentária, do espelho, das liturgias que o Pascal comenta, que no caso o Paulo falou, né? Se relaciona com a ideia de identidade da Hannah Arendt. Identidade da Hannah Arendt? Identidade da Hannah Arendt? Pô, que pergunta, hein? Quem que é esse cara aí? Matheus. Matheus, você não tem o que fazer, meu filho. Você não trepa, você não faz sexo. Como é que você inventa um negócio desse? Agora você vai o André que sabe esse negócio aí. A identidade, eu não sei o que a Hannah Arendt pensa em relação à identidade, a RG da Hannah Arendt. Peraí. No caso, as coisas não funcionam assim não, porque veja, no caso da identidade de qualquer filósofo, né, o grande problema da identidade é que ela é sempre, para qualquer filósofo, uma identidade social. Né, quando você fala no eu, é uma coisa, quando você fala na identidade é outra coisa, quando você fala na consciência é outra coisa. Né? Então, quando você fala na identidade, a identidade sempre pressupõe uma mesmidade. Uma mesmidade. E, nesse caso, não dá para você fazer filosofia social se você não pressupor alguma mesmidade, alguma identidade social. O que o Pascal está fazendo não é bem isso. Né? É a luta contra o substancialismo do eu que está ali. A identidade ele não mexe. Porque a identidade é a hora que eu te dou o título, você tem aquele título tem identidade, mas da sua identidade. Que é usada de forma utilitária no cotidiano. Agora, veja, a questão do Pascal ela é mais profunda, né? O que sobra quando a gente retira todos esses elementos acidentais, o que sobra de substancial,
Então, não, e para o Pascal, aquilo que é substancial não são os títulos. Mas eu acho que o grande lance do Pascal é poder enxergar isso a partir de uma perspectiva não iluminista. Totalmente anti-iluminista. Né? Totalmente anti-iluminista, quer dizer, ele está vivendo num período que vai começar a derrocada dos títulos. Sim. Os títulos vão começar a não valer nada até o ponto de chegar o rei ser decapitado e não ter mais título. Né? Mas e as leis, para Pascal, tem essa validade? E nessa hora ele enxerga o título... Ricardo. Não, você diz das leis em que sentido? Assim. As leis que regem um as leis ele vai considerar que é injusto quando elas mudam, né? Uma lei é justa porque está estabelecida. Mas a partir do momento que, através de uma injustiça, você muda uma lei que está estabelecida, essa nova lei é justa agora. Então, você vai de justiça em justiça. É que o Pascal ele vive um momento histórico no qual as guerras civis são vistas como um mal demasiadamente cruel. Tem a fronda, né? A fronda e etc, né? Então, ele tem até um fragmento que ele diz que o pior dos males são as guerras civis. Então, nesse sentido, o Pascal é um pensador conservador nesse sentido, né? Para ele, a mudança pode piorar. O mal conhecido é melhor do que o mal desconhecido. Pois é. Uhum. Então, a mudança ela pode piorar. A mudança pode jogar a sociedade com uma espécie de vazio. Então, o que o Pascal faz? O Pascal é daqueles pensadores que olha para trás e fala assim, olha o que vem dando certo, então aquilo que vem dando certo a gente conserva. Então, nesse sentido, tem um artigo do Menard que ele diz assim, o Pascal é o pensador em política que trabalha com a não contestação. Isso não significa que o Pascal diz assim, né, a gente aceita tudo. Mas a não contestação no sentido de contestar tudo. E aí a sociedade ficar dançando. Aí eu acho que entra um elemento, muito particular e meu medo às vezes eu acho que as pessoas extrapolam esse elemento, né? Jogam esse elemento para o contemporâneo e aí realmente fica uma coisa desagradável. Veja só, se eu estou certo. Você está do lado de lá da fronteira. Lá estão os três. Lá você comete alguma coisa que do lado de cá, se você passar pro lado de cá, você vai ser preso, porque do lado de cá, isso que você acabou de fazer é um assassinato. Mas isso que eu quero saber, se a lei pro Pascal, ela é de certa forma universal ou não? Não, é local. Não, ela é local. Ela é local. Ela vale aqui, não vale ali. Então, por isso que eu tô aqui na local fronteira. No tempo e no espaço. No tempo. Então, por isso que eu falei do espaço. É um pensador do espaço. Ele é um pensador fundamentalmente bem do espaço, porque o exemplo que ele dá é o exemplo do rio. Eu tô aqui do lado de lá do rio, já não sou mais um assassino. Quer dizer, são 40 metros a nado. 40 metros a nado e pronto, eu já cumpri minha pena. A jurisprudência muda. Sim. Agora, qual é o grande problema disso daí? É que, e se houver a guerra, não contra o lado de lá, mas a guerra entre nós mesmos, a guerra civil. Esse é o problema. Esse é o grande problema para o Pascal. Esse é o problema. São as guerras civis. Porque enquanto é o lado de lá, eu estou lutando com a outra lei. Certo. Agora, quando eu estou no mesmo terreno, eu estou fazendo com que a lei se arrebente. Né? Aí eu tenho um problema. Então, é um conservadorismo setorial. Né? Muito datado. E não é um conservadorismo assim, aqui é assim e ali também tem que ser. Não, aqui é assim porque, olha, a partir da nossa experiência, a gente percebe que a lei que deu certo é essa. Então, está funcionando assim, então continua a funcionar. Então, é nesse sentido. Agora, o grande problema é quando tem uma malha legal, e é isso que o Paulo está falando, e quando isso ela é imposta, isso não está no Pascal, não está assim no Pascal. Tem um detalhe. Tem um outro contexto, né? Tem um detalhe do Pascal que a gente, às vezes, nós filósofos desconsideramos, né? Que é a matemática do Pascal. Né? A matemática do Pascal ela é uma matemática para inteligente. É uma matemática para o Descartes, é uma matemática para burro. Porque a matemática do Descartes é álgebra. Você troca uma coisa por outra. E a matemática do Pascal é a probabilidade. Que é muito mais... Você precisa estar sempre raciocinando. Né? A álgebra é um mecanismo para você não raciocinar. Né? Porque você põe uma coisa, troca pela outra, troca o sinal, morre o assunto. Né? E a probabilidade não. Né? Né? E a probabilidade, ela rompe com esse conservadorismo do Pascal. Porque a probabilidade põe a questão da probabilidade. O acaso. O acaso. Né? E aí é que você vê que a questão conservadora é setorial.
é circunscrita a guerra civil. Sim, por outro lado, eu concordo com o que você está falando, por outro lado a gente pode pensar o contrário. A probabilidade vem substituir a certeza. Não. Então, nesse sentido, Perfeito. Por que, por exemplo, você não pode ter algo como engenharia social? Porque a gente acaba retomando o que a gente estava falando no começo. Uma, porque o homem não pode saber o que é justo. Sei lá, a ditadura do proletariado é justa? Não sei. E dois, para você fazer uma reforma social que você mexa nas bases, você vai precisar dar muito poder na mão de algumas pessoas. E essas pessoas são passionais. Essas pessoas não são guiadas pela razão, porque ninguém é guiado pela razão. E a hora que você dá muito poder na mão de meia dúzia de pessoas, aí no século XX viu o que acontece. Né, isso que o cara está falando, tem um fragmento, não me lembro o telefone agora do fragmento, mas o Pascal diz assim, que o problema é que se você pega todos os bens e você divide, né, é uma questão de semanas para ter ricos e pobres. Por quê? Porque o problema do ser humano é a concupiscência, é o desejo. Eu não quero só aquilo que é meu, eu quero aquilo que é do outro. Então veja... Isso é um pensamento horrível, né? Por Pascal... Porque ele é um pensamento ruim, né? Ele é um pensamento de péssima interpretação. Do que você diz? Não, ele o pessimismo do Pascal. Mas ele é de péssima interpretação, né? A razão, ela é tão... A concupiscência, ela é tão forte, o desejo do ser humano, a cobiça é tão grande que o Pascal não acredita numa cidade justa. Mas ele não acredita nisso. É que a cidade justa mudou de nome, né? Quer dizer, uma cidade justa, aí que entra o problema, né? Quer dizer, a justiça nossa é sempre a justiça econômica. Não, eu que estou dando um exemplo agora. Não, então, mas a justiça... Pascal não usou esse exemplo. Não, estou dizendo assim, a justiça nossa é sempre uma justiça econômica. Que seria a justiça da distribuição de bens. E a justiça filosófica, ela demora para ser econômica. Sim. Né? Então, a justiça no Platão não é econômica. Não. É do funcionamento. A cidade é justa porque ela se ajusta. Né? A justiça passar a ser justiça social é alguma coisa do século XIX. Então, às vezes, você precisa tomar um certo cuidado, porque... Né? Você não tá... o exemplo que eu dei foi econômico, mas assim, a ideia do Pascal é que a cobiça é tão grande... mas a cobiça não precisa ser cobiça pelo dinheiro. O problema... mas eu não estou dizendo só a cobiça pelo dinheiro, mas... A cobiça pode ser satisfeita por N possibilidades. Mas a cobiça é a cobiça do lugar do outro, é a cobiça em relação... Como, por exemplo, no começo da sociedade. A função do outro, o poder do outro, como no começo da sociedade, a glória do outro. O exemplo do começo da sociedade, por exemplo, quando um grupo vai dominar o outro ali, no que vai dar origem à sociedade, é a mera cobiça. Sim. Você não é necessariamente dinheiro, é simplesmente pôr o outro para baixo de você. Pelo espaço do outro, colocar o outro abaixo de mim, poder. É nesse sentido que o eu estou falando isso porque a nossa maneira de pensar é muito dividida por questões do século XIX e XX, né? Então, as questões são muito econômicas, né? Claro. Justiça é a igualdade econômica e tal. E a gente se esquece que durante 2000 anos... A liberdade é a liberdade para comprar e vender. Vai vender. Você tem uma série de preceitos que mudaram de semântica do 18 para o 19, né? E que não estão postas, né? Para a gente do mundo anterior, né? Do mundo da honra. Né, o mundo da honra, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem um menino aqui, que eu e o Paulo, a gente tá pegando pra criar esse menino aqui, ó. Que é o Pedro. Ele sempre acompanha aqui no Hora da Coruja, acompanha o Cefa. O Pedro quer fazer uma pergunta, né, Pedro? Não, eu queria perguntar sobre Pascal, sobre príncipe, na verdade. Quem tem a legitimidade de mando? Quer dizer, o título dá a legitimidade de governar? Hoje é uma questão premente essa, porque quem tem legitimidade de governar? Quem ganha as eleições ou quem o povo gosta? O Pascal ele vai admitir qualquer... Para ele, na verdade, é indiferente como se tende a ver nele um aristocrata, mas assim, o pensamento dele você pode passar, inclusive, para a democracia nesse sentido. O importante é você ter... Você tem um critério inquestionável para que se chega no poder. Mecanismo de herança, poderíamos dizer assim. Então, se a democracia, e se não tem guerra civil a partir disso, que continue a democracia. Exato. Né? Se é no cara ou coroa, todo mundo vai aceitar que a Dilma e
e sei lá, e o Enéas vão jogar cara e coroa. E quem ganhar, se todo mundo reconhece que esse é o critério justo, maravilha. Até porque se você fosse considerar questões de mérito, você entraria numa discussão sem fim, porque eu falo, não, eu sou melhor do que você, eu sou mais bem formado, eu sou mais moral do que você pode ver minhas contas, eu não tenho conta no exterior. Pois é. Enfim. Qual seria o critério? O problema é justamente... O critério é o critério aceitável. O critério aceitável. E o critério, em geral, é bobo. Né? Sim, Assim, ele falou que o critério não dá para saber um critério último, é nada disso. Um critério... Mas você tem um critério temporário que é a não guerra civil. Pois é. Sim, a paz para Pascal é o mais pesado. Nesse sentido é pragmático, né, Paulo? Nesse sentido você tem um pragmatismo. Isso vem do... Vale a pena não estar em guerra civil. Isso vem do Agostinho, né? Porque essa cidade de Deus ali, que é uma referência cara para o Pascal, para Agostinho ficar claro que assim, todas as cidades, mesmo a cidade dos homens, tem o seu bem, que é a paz. Bem. Isso. Então, assim, dentro da cidade dos homens, que nunca vai ser a cidade de Deus, você precisa tentar pelo menos alcançar a paz. Agora, tem um texto... Né, Veja como é completamente diferente para a gente, né? Porque nossas sociedades são sociedades de paz. Sim. Nossas sociedades são sociedades de paz. Sim. Mesmo Israel é uma sociedade de paz. Sim, porque toda sociedade moderna é uma sociedade de paz, uma de sociedade de mercado. Né? Nós precisamos de paz para poder negociar. Uma sociedade de paz. Nós não conhecemos um mundo onde a sociedade da guerra é a sociedade. Sim. Né? Uma Esparta, né? Ou qualquer, né? Ou mesmo qualquer tempo do Pascal medieval, quer dizer, quando você tem sucessivas, quando você passa uma vida e o momento de paz foi diminuto na sua vida. É uma polis que se define pela conquista e etc. Agora, tem um texto interessante que é 3 discursos sobre a condição dos homens. Discurso sobre a condição dos reis. Que parece que o Pascal aponta ali, falando da importância da monarquia, né? Porque a monarquia é o governo de um, é melhor ser governado por um do que governado por muitos. Então parece que o Pascal vai um pouco por aí. Ele aponta lá isso, não estou lembrando. O que me fica, desse discurso, desses 3, na verdade é tipo como se fosse um espelho dos príncipes, né, esse texto. Eu não me lembro para quem que ele está escrevendo, é para um príncipe específico, e ele dá o exemplo de que, para deixar claro para o príncipe o que ele é de verdade, ele fala, bom, então você imagina que você é um cara que um náufrago que caiu numa ilha por acaso. É isso mesmo, né? E que você parece muito com o rei dessa ilha, e só que esse rei sumiu. E aí o pessoal te acha ali na areia e fala, poxa, achamos o nosso rei. E você é rei. E aí você é rei, você sabe que no fundo você não é nada, mas você precisa agir com o povo como se você fosse de fato diferente deles. Mas você nunca pode esquecer que na verdade você não é nada. Que esse direito não foi te dado por Deus de uma maneira especial. Foi por acaso. É por acaso. Então nesse sentido, que eu aproximo a monarquia com a democracia, por exemplo. Porque assim, tanto o rei quanto a Dilma chegaram lá meio que por acaso. Então, falando nisso, vou fazer uma pergunta. O Paulo Van Deck, ele pergunta para vocês qual a visão filosófica dos convidados sobre a situação atual do país, pensando em Pascal. Cada primeiro você. Filosófica do Pascal? Olha, é difícil. Mas, olha, bom, eu tenho impressão, pegando o fragmento lá, o André é uma enciclopédia para números de fragmento. É truque dele. Nada, ele colou, é que você não pode mostrar que tá tudo colado, que os que ele vai usar, ele põe antes do livro do programa, fragmento, ele decora. Ele colocou aqui, telefone do Pascal. Ele decora alguns números de fragmentos do livro do programa. Aí você for consultar, nem são esses fragmentos certos. Eu teria a impressão que, na verdade, para mim o Pascal tem um conceito político que é o semiábil. Não é só político, né? Tem naqueles fragmentos que ele fala da razão dos efeitos, que ele vai fazendo uma graduação, ele fala, bom, o povo aceita as coisas como são porque ele acha que é assim mesmo que tem que ser. Não conhece a razão dos efeitos. Não conhece, nem sonha com isso. E você tem o intelectual mais baixo, mais barato, que é aquele que começou a notar que as coisas podem ser mudadas e acha que tem que mudar. E tem que mudar com o pé na porta. Eu acho que o Pascal falaria que o Brasil está numa mão de semiábeis hoje em dia. Assim. Tem que mudar com o pé na porta. Eu acho que
não sei se mudar com o pé na porta para o povo, mas assim, a nossa vontade tem que ser feita de qualquer modo. Essa ideia do... O Pascal o Pascal é um pensador, né, da desconfiança a respeito... é um pensador da desconfiança, não no sentido do ceticismo, mas no sentido da... Tudo bem, é no sentido do ceticismo, mas no sentido de uma desconfiança... como é que eu diria? Uma desconfiança sutil, irônica, né? Do tipo assim... caramba, né? Porque você falou aí dos intelectuais mais ralés, né? Mais baixos, né? Mais baixinho. Mais baixinho, né? Quer dizer, será que esse cara não poderia pensar um pouquinho mais, né? Não, ele precisa mudar, né? Ele precisa declarar uma ação imediata, né? Ele pensou pouco, mas o pouco que ele pensou já precisa ser posto em ação. É né? meio aquela frase de que quanto menos se sabe do mundo, mais você quer transformar ele na sua imagem e semelhança. Sim, eu acho que, pensando um pouco essa questão, eu acho que o problema é que a presidente ela perdeu a governabilidade. Então, de alguma forma, penso eu, né, que eu leio, que eu venho escutando, perdeu a confiança das pessoas. Eu acho que tem que levar em conta o cotidiano, a conversa que a gente tem no bar, na rua, Sim. com os alunos, com os colegas. E eu penso que ela perdeu a confiança das pessoas. Então, eu acho que permanecer nesse erro das eleições pode prejudicar o Brasil. Então, eu não sei se vai mudar para melhor, né, mas eu acredito que vale a pena apostar na mudança, mas uma mudança com critério. Que eu acho que o impeachment é justamente o rito do impeachment é justamente Hoje o critério. eu sou pascaliano puro. Você acha que deve se manter? Claro, tá. Por quê? Já foi escolhido, essa regra foi a regra. Sou pascaliano puro. Nós invertemos nossa posição. Mas eu Pascaliano acho que total. Pascaliano total, quer dizer, é o critério. Nós não mudamos o critério. Fazer do impeachment a eleição é outra conversa, aí é outro critério. O impeachment agora é a eleição, quer dizer, tem eleição, depois tem um terceiro turno que é impeachment. Agora essa é a regra? Não é essa a regra. Não, eu acho... Não, sim, na versão pascaliana, eu acho que é por aí. O Paulo que é pascaliano, ele vai por esse caminho. Eu que não sou nada pascaliano... Eu sou Depois pascaliano. ele Eu sai acho do programa e reclama que ele só comeu coxinha, não comeu aquele dia de do alguma programa. forma, a gente precisa mudar, viu? Não, ele perguntou pascalianamente. Não, pascalianamente, o critério é esse e vai até o fim. Né? Assim, eu concordo plenamente, Pascal, sempre para manutenção, até pela questão do mal desconhecido. Isso. A gente não sabe o que tem a temer. Se bem que nesse caso o mal não é muito desconhecido, né? Pois é o Temer. O mal a temer, né? Aqui, ó. O Ricardo já deu a deixa. É o Cunha, que é uma figura extremamente democrática. Mas pascalianamente falando, né? Pascalianamente é permanece o que está e vamos até o fim nesse mar de horrores. A não ser que o critério daqui para frente seja o critério que há alguns países que têm esse critério. Você vota e depois você vota para tirar. Sim. Não, veja, mas veja, o impeachment faz parte do critério. Exato. É aí que tá. Não faz. Não faz. Não, Paulo, é legal. Não, tem determinados legal. Nem tudo que ele... Não. O impeachment não faz parte do processo. Ô, louco. O impeachment é exatamente a negação do processo. Mas ele está previsto. Mas ele está previsto. É como você falar para mim, é como você falar para mim pascalianamente, com uma guerra civil. Aí justificaria. Não, veja só. Se tivesse uma guerra civil, o Pascal diria, deixa como tá. Agora, o impeachment é algo previsto, Paulo. Veja, a morte também é prevista. Não, eu sei. Por isso mesmo que as pessoas morrem. E por isso que presidentes mas por isso são mesmo levados ao impeachment. Não, veja só. As pessoas morrem, mas tem um monte de atenuantes para elas não morrerem. Pois é. Se o impeachment virar uma coisa normal... Não, mas eu não estou dizendo isso. Veja só, o impeachment não pode virar... Entendi o que você está dizendo. Não pode virar o critério... Eu não gostei, muda. Porque existe um critério de tirar. Tem, por exemplo, tem democracias onde você tem uma avaliação. E a partir do momento que não gostou, você vota pra... Não precisa acabar o mandato do cara, você tem uma avaliação. Mas, por exemplo, a Rússia, por exemplo, tinha um sistema de tirar deputados. O problema é que se a Dilma sair em função do que aconteceu,
o próximo, que é o Temer, ele também teria que sair, em função das pedaladas. Sim. Mas é isso E que eu aí ia nós chegar, teríamos né? um problema, de fato. Você não O que eu pode... ia- Desculpa. Não, eu ia chegar nesse ponto, porque assim, por exemplo, tentando trazer o Pascal pro Brasil, assim. Se você, por exemplo, você tem um critério ali que seja jogar cara ou coroa, tudo bem. Mas se você descobrir que a pessoa roubou no cara ou coroa, tem que cair fora, porque foi problema o critério. Se, por exemplo, a questão da pedalada da Dilma lá no primeiro mandato, se isso ajudou ela a se reeleger, Se ela roubou no o cara ou jogo, coroa dela não é válido. Então, nesse sentido... Sim. Esse é o lance. Meninos, ó, Esse é o eu lance. bati o dedão aqui Ah, e eu sorteei o livro do Andrei, que a gente vai fazer propaganda de novo, que eu falei dia 10, achando que dia 10 estava muito longe. Gente, dia 10, daqui a 3 dias só. Quinta-feira agora! Quinta-feira agora! A verdade Olha, é insuportável. É. Vocês vão ler o livro, pode dar uma livrada na cabeça, Andrei, se achar que a verdade é se insuportável. o livro for assim. insuportável para vocês ataquem o... E tem o subtítulo, né, que é ensaios sobre a hipocrisia, né? Então, exato. Então ele foi sorteado? Deixa eu ver aqui. Mostre. Eu vejo vocês. Se fosse vocês não se sentiriam muito agradáveis, não, porque ele dedica ao leitor, né? Não, vamos ver se esse livro é dedicado a todos os hipócritas da Terra. Aí ele me deu de presente, fiquei ofendido com ele. Então o livro que eu sorteei para o Alberto. Não sei o sobrenome do Alberto, mas eu coloquei, o Alberto colocou o seu e-mail aqui. Então, Alberto, esse livro Qual eu passo e-mail e-mail do para Alberto? você, pega o seu endereço. Não posso falar. Ah, você não pode falar E aí e-mail, eu mando para você o livro. Parabéns, Mas não é- Alberto. veja só. Quero agradecer a participação do Ricardo aqui Obrigado no programa. Seja vocês. muito bem-vindo aqui à Hora do Coruja sempre, viu? Volte Obrigado. quantas vezes quiser. Eu assisto o Paulo há muito tempo. Ah, é? Você me ajudou a terminar a graduação. Nossa Deus do Senhora. você alguma vez Esse- xerocou algum livro dele? Foi. Porque eu xeroquei. Não, ele Eu xeroquei, eu fez tenho em isso. casa o Olha xerox. só, Ricardo. Esse é o segundo que eu levo hoje. Eu tava andando no metrô e aí o Pedro deixou o espaço para eu sentar. Ele falou, esse é o espaço do idoso. Agora eu chego aqui, você falou assim, você me ajudou na graduação. Não, mas Você tá vendo, né? É, Paula, você tá velho, Eu Paulo. tô ficando Não tá, velho. não. Contemporâneo de Platão. Não, É, o Paulo, né, meu? tá beleza, gente. Então, Não, pera um pouquinho, deixa eu falar só uma coisinha. É o Uma seguinte, só, hein? Não, é importante isso que eu vou falar. É 18h30 na Martins Fontes. Martins Fontes da Paulista. Da Paulista. Avenida Paulista. Ó, Não é mais- pertinho do metrô Brigadeiro. Brigadeiro. Você sai do metrô Brigadeiro, já tá ali na Brigadeiro frente. já é. O lançamento é Tá ali na frente. às 16h30, desculpa, às 18h30, É. mas até às 22h eu estarei lá. Tá, Olha, vai. confere lá no Facebook do Paulo e da Fran, ele não que eu tem vou, Facebook. que eu não tenho Facebook, eu vou enviar de novo o convite, eles Eu vou vão fazer. vou colocar postar de lá. novo o E vou convite colocar no lá. A aplicativo. último Vou colocar no nosso o aplicativo último lançamento. Filosofia Gratuita. Entra lá pra O pegar. último lançamento na Avenida na Martins Fontes foi meu. Foi. Nós fizemos uma mesa enorme. Foi só de bebemos, cerveja, de Sócrates, né? bebemos a noite toda. Bom, e em frente. gente, vamos lá, vamos encerrar esse programa, porque a gente vai sair daqui e vai continuar bebendo também. Só porque a Fran último pra programa, encerrar a gente o tá de programa. férias. E ó, beijo pra vocês, até ano que vem, então. Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, pela editora Cortez. Sócrates, Pensador e Educador. A filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.